E aí, galerinha que acompanha o Morph Funcionando, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma revisão geral dos músculos dos membros superiores. E aguardem que as próximas aulas vão trazer detalhes de cada um desses músculos. Bom, pessoal, então nós vamos descrever a musculatura que está relacionada com os movimentos do membro superior de uma forma mais geral. E depois nós vamos gravar vídeos especificando cada parte do membro superior, cada músculo que está relacionado com essas partes, tá certo? Aí vai ser uma discussão um pouco mais aprofundada. Esses músculos, eles atravessam as articulações do ombro, do cotovelo e as articulações da mão. Vamos começar então pela região mais proximal do membro superior, a região do ombro. Bom, pessoal, o membro superior é caracterizado por sua mobilidade, ele é extremamente móvel. E a articulação que possui maior amplitude de movimento é a articulação do ombro, que é do tipo esferoide. Esse tipo de articulação é capaz de realizar todos os movimentos básicos que uma articulação pode promover, que seria flexão, extensão, adução e abdução e os movimentos de rotação. E além disso, o ombro consegue combinar todos esses movimentos, realizando o movimento de circundução. Então, pessoal, vamos relembrar, antes de mais nada, como é formada a articulação do ombro. No caso, a articulação formada pela cavidade glenoidal e a cabeça do húmero. Aqui nós temos a articulação glenohumeral. Então, vejam que essa articulação ela é do tipo sinovial, ou seja, existe líquido sinovial entre as faces articulares revestidas por cartilagem articular, e as faces articulares dessas estruturas ósseas tem um formato esferoide, por conta da cabeça do húmero. Então, essa articulação ela é do tipo esferoide. E as articulações do tipo esferoides, elas permitem movimentos nos três eixos de movimentos. Então, nós temos os movimentos de flexão, de extensão, de abdução, adução e rotação. Tanto a rotação interna como a rotação externa, ou rotação medial e rotação lateral. Então, os músculos que vão agir nessa articulação, eles vão atravessar essa articulação em vários pontos e, dependendo do local que eles atravessam, eles vão ser responsáveis por todos esses movimentos. Apesar do ombro ter uma grande amplitude de movimentação, os movimentos mais complexos são realizados pela mão. Porém, o ombro vai executar uma importante função de fixação para que as outras articulações do membro superior possam realizar os seus movimentos adequadamente. Então, como nós vimos no vídeo sobre ação muscular, os músculos que movimentam uma articulação precisam necessariamente atravessar essa articulação. Nessa região anterior do tórax, nós temos alguns músculos que atravessam a região anterior ou a face anterior da articulação do ombro. Esses músculos são considerados músculos tóraco-apendiculares, porque saem da região torácica e vão para o membro superior, que faz parte do esqueleto apendicular. Nessa região anterior, nós temos os músculos tóraco-apendiculares anteriores, e eles são compostos por 4 músculos. O mais superficial é o músculo peitoral maior. Vejam só, ele está fixado à clavícula, ao externo e às costelas, e vai atravessar anteriormente a articulação do ombro para se fixar lateralmente aqui no húmero. E se vocês se lembrarem do que nós discutimos sobre a direção dos fascículos dos músculos e das linhas de tração, vamos ver que, ao se contrair, o músculo peitoral maior vai gerar linhas de tração em vários sentidos. Dessa forma, ele consegue auxiliar um pouco na flexão do ombro, na adução do ombro e também na rotação interna do ombro. Outro músculo tóraco-apendicular anterior, que também movimenta a articulação do ombro, está profundo ao músculo peitoral maior. Nós estamos falando deste músculo aqui, desse lado o peitoral maior foi retirado e a gente consegue visualizar o músculo peitoral menor. Ele se insere nas costelas e no processo coracoide da escápula, bem aqui em cima. E dessa forma ele também atravessa a articulação do ombro, anteriormente, levemente para medial. Tanto o músculo peitoral menor como o peitoral maior, nós vimos no vídeo sobre músculos da respiração que eles estão relacionados com a elevação das costelas e são utilizados durante os movimentos de inspiração forçada.
Além disso, o músculo peitoral menor, olha só, devido às suas linhas de tração de superior para inferior em relação ao seu ponto de inserção, ele vai trazer o processo coracoide da escápula aqui para frente. Aí, como a escápula está presa lá atrás, no tórax, ele vai ajudar a estabilizar essa estrutura. Outro músculo tóraco-apendicular anterior é o músculo subclávio. Veja só, ele está inserido na primeira costela e na face inferior da clavícula, por isso subclávio. Ele não se insere no úmero, então ele não atravessa a articulação do ombro, porém ele está relacionado com o símbolo do membro superior, por isso que ele é considerado tóraco-apendicular. Okay? O músculo subclávio, ao se contrair, ele vai abaixar a clavícula em relação às costelas. E por fim, mais um músculo que nós também estudamos relacionado aos músculos da respiração é o serrátil anterior. Ele também é um músculo tóraco-apendicular anterior. Ele se insere nessas faces laterais das costelas e também lá na região da escápula. Quando ele se contrai, devido às suas linhas de tração, olha só, a gente consegue também visualizar graças à direção dos seus fascículos, ele vai trazer a escápula, né, lateralmente, rodando aqui sobre o tórax. Esse movimento a gente conhece como protrusão da escápula. Então vejam que aqui nós estamos falando da ação do serrátil anterior em relação aos movimentos da escápula, né, ou do membro superior. Mas lá no vídeo sobre músculos da respiração, nós vimos que ele tem ação também aqui na região do tórax, né, ele eleva as costelas. Para entender melhor como que a gente muda a ação de um músculo, assistam o nosso vídeo sobre ação muscular reversa. Lá vai ficar bem claro e vai ficar mais fácil de entender quando que um músculo age na sua origem ou age na sua inserção. Então, finalizamos a descrição dos músculos tóraco-apendiculares anteriores. Agora eu vou virar essa peça para a gente trabalhar os músculos tóraco-apendiculares posteriores. Então, agora temos uma vista posterior dessa região do tórax e do membro superior. E os músculos tóraco-apendiculares posteriores são conhecidos também como músculos extrínsecos do ombro, porque eles agem nessa região da articulação do ombro, mas estão localizados mais superficialmente em relação à articulação. Além disso, eles são divididos em tóraco-apendiculares posteriores superficiais e são compostos pelo músculo trapézio, aqui nessa região mais superior, e pelo músculo latíssimo do dorso, e músculos tóraco-apendiculares posteriores profundos, que são compostos pelo músculo levantador da escápula, nessa região mais profunda, já que desse lado da peça o músculo trapézio foi retirado, e os músculos romboides. São dois músculos também relacionados com a escápula, porém inferiormente em relação ao músculo levantador da escápula. Então a gente precisa retirar o músculo trapézio para poder visualizar esses músculos que são mais profundos. Então, como eu falei, tanto o músculo trapézio como o músculo latíssimo do dorso, o levantador da escápula e os romboides são considerados músculos extrínsecos do ombro. Então, começando o nosso estudo pelo músculo trapézio, observem que ele é um músculo bastante largo, plano e está localizado então, posteriormente dos dois lados do plano mediano. E é a união dos dois trapézios que dá esse formato trapezoide para esse músculo e que confere a ele essa nomenclatura. A sua parte mais superior, que é denominada de parte descendente, ela desce dessa região do crânio e da coluna cervical em direção à escápula, por isso parte descendente. A sua porção média é essa região que parte das vértebras torácicas mais superiores e segue transversalmente em direção à escápula. Essa é a parte transversa ou porção transversa do músculo trapézio. Já a sua porção ou parte ascendente, ela segue também dessa região da coluna torácica mais inferior e sobe em direção à espinha da escápula. Essa então é a parte ascendente. Cada uma dessas partes do trapézio possuem ações individuais e ações conjuntas. Então, lembrando das linhas de tração muscular, vejam só, a linha de tração muscular da porção descendente do trapézio tem esse sentido. Então, quando esse músculo se contrai, ele traz a escápula superiormente, é o que a gente chama de elevação da escápula. Já as suas fibras médias ou transversais vão levar a escápula em direção à linha mediana, ao se contraírem. É o que a gente conhece como retração da escápula, né? Quando as escápulas se juntam aqui bem próximo da linha mediana. Já as fibras ascendentes, que são mais inferiores,
Olha só qual que é a posição da linha de tração dessas fibras. Quando elas se contraem, elas vão trazer a escápula para baixo, né, que é o que a gente conhece como depressão da escápula, abaixando o ombro. Agora vamos a um outro músculo tóraco-apendicular posterior, um enorme músculo que é chamado de latíssimo do dorso. Ele é bastante largo, por isso latíssimo, né? Está localizado nessa região posterior do dorso, então latíssimo do dorso. Então ele sai de uma posição posterior e segue para uma posição mais anterior, lá no membro superior. Bem diferente, né, a forma com que ele atravessa a articulação do ombro. Então, por conta dessa forma com que ele atravessa a articulação do ombro anteriormente, porém saindo dessa parte mais posterior, a sua ação vai ser bem interessante aqui, né? Então, olha só, a sua linha de tração segue esse sentido aqui, ó, de posterior para anterior. Eu gostaria que vocês imaginassem essas fibras diminuindo de comprimento, puxando o húmero lá anteriormente aqui para trás e rodando. Então, ele vai fazer rotação interna ou medial, já que ele está inserido lá anteriormente e está puxando aqui para trás, e ao mesmo tempo ele consegue estender o braço, trazer o ombro aqui em direção posterior, isso é a extensão do ombro. Então vamos agora aos músculos tóraco-apendiculares profundos. Então deste lado da peça o trapézio foi retirado e a gente consegue visualizar o primeiro deles, que é o músculo levantador da escápula. Então, ele parte dessa região mais lateral, relacionada aos processos transversos de algumas vértebras cervicais, e segue para a margem medial da escápula, nessa porção mais superior. Então, dessa forma, a sua linha de tração tem esse sentido, olha só. Ela vai puxar a escápula em direção a essa porção mais superior do pescoço, elevando a escápula. Inclusive, é essa ação que dá a nomenclatura para esse músculo, né? Levantador da escápula. E por fim temos os músculos romboides. Eles são divididos em dois romboides. Esse superior é o romboide menor, porque ele tem uma área menor realmente, né? E aqui o romboide maior, porque ele realmente é maior do que o menor. Eles também se inserem na margem medial da escápula, porém inferiormente ao levantador da escápula, e seguem em direção aos processos espinhosos dessa região cervical e torácica superior. Quando eles se contraem, olha só, eles geram essas linhas de tração, nesse sentido, levando a margem medial da escápula em direção à linha mediana, provocando então a retração da escápula. Nessa vista posterior, nós podemos observar um outro grupo muscular que também age na articulação do ombro. São os músculos intrínsecos do ombro, ou então conhecidos também como músculos escapulohumerais, porque eles estão inseridos na escápula e se dirigem ao húmero. São 6 os músculos escapulohumerais. O primeiro deles, e mais superficial, forma toda essa curvatura aqui lateral do ombro. É o músculo deltoide. Ele recebe essa nomenclatura por conta do seu formato triangular, que lembra a letra delta do alfabeto grego. O músculo deltoide ele é dividido em 3 porções. Essa porção posterior que sai da espinha da escápula e se dirige ao húmero, lá na tuberosidade para o músculo deltoide, é a porção espinal. Essa porção espinal, devido às suas linhas de tração, fazem com que o húmero seja puxado para trás, promovendo o movimento de extensão do ombro. Então, vejam só, imaginem essas fibras se contraindo e trazendo, então, o húmero nessa direção posterior aqui, onde nós temos a escápula. Agora, nós estamos observando o músculo deltoide numa posição mais lateral, numa vista lateral. E nessa região, onde nós temos o acrômio, sai a porção acromial do deltoide e também se insere na tuberosidade para o músculo deltoide lá no húmero. Nesse momento, eu vou virar agora numa vista anterior para a gente poder entender melhor a ação desse músculo. Então, vejam só, ele vai promover esse tipo de linha de tração. E nessa vista anterior, olha só, voltando aqui à linha de tração onde nós colocamos aqui lateralmente, o deltoide, essa porção acromial, vai puxar o membro superior para fora, vai fazer com que ele acompanhe o movimento da linha de tração, fazendo o movimento então de abdução, afastando então o membro superior da linha mediana. E finalmente temos essa porção mais anterior do músculo deltoide, que sai da região da clavícula e também se insere na tuberosidade para o músculo deltoide. Essa é a porção clavicular do deltoide.
Então ela tem essa posição mais anterior, levando a geração de linhas de tração também anteriormente em relação à articulação do húmero. Então, quando essas fibras se contraem, elas vão trazer o membro superior anteriormente, fazendo o movimento de flexão do ombro. Voltando para uma vista posterior, aqui dessa região do ombro e do dorso, vejam que do lado de cá dessa peça, o músculo deltoide foi retirado e a gente está conseguindo observar mais alguns dos músculos intrínsecos do ombro. Nessa região acima da espinha da escápula, nós temos o músculo supraespinal. Inferiormente à espinha da escápula, o músculo infraespinal. Mais lateralmente aqui, a gente consegue ver então o músculo infraespinal e logo inferiormente a ele um músculo um pouco menor, que é o músculo redondo menor. Inferiormente ao redondo menor, nós temos um outro músculo que também se dirige lá para o húmero, esse é o músculo redondo maior. Todos esses músculos são músculos intrínsecos e a gente consegue visualizar nessa vista posterior. Anteriormente, lá na escápula, nós temos o último dos músculos intrínsecos do ombro, e aqui a gente consegue ver um pedacinho do seu ventre, porque ele está escondido, né, pelo restante do tórax, já que a escápula se apoia no tórax. Esse é o músculo subescapular. E aqui a gente consegue ver a continuação do músculo redondo maior. Os três músculos posteriores e mais superiores, que são o supraespinal, infraespinal e redondo menor, bem como o músculo mais anterior aqui na escápula, que é o subescapular, são considerados músculos do manguito rotador e a gente vai trabalhá-los numa outra peça. Nessa peça nós temos uma visão mais detalhada da articulação do ombro, essa daqui é uma vista posterior, vejam só, tá aqui a espinha da escápula e o seu acrômio, anteriormente segue a clavícula e toda a face posterior da escápula. E aqui nós temos o corpo do húmero, ou um pedaço dele. Nessa peça nós temos 4 músculos intrínsecos do ombro, que em conjunto são considerados os músculos do manguito rotador. Por que manguito rotador? Então vejam que nessa vista lateral da articulação do ombro, os tendões desses 4 músculos envolvem a cabeça do húmero como se fossem um manguito. E devido às suas linhas de tração, quando esses músculos estão em seu tônus basal ou se contraindo, eles vão puxar a cabeça do húmero em relação à cavidade glenoidal, auxiliando na fixação da cabeça do húmero lá na cavidade glenoidal. É o que a gente chama de estabilização do ombro, né? O ombro é uma articulação bastante instável, tá? A sua cápsula articular ela é um pouco frouxa e é muito importante a fixação da cabeça do húmero por meio da contração dos músculos do manguito, para aumentar essa estabilização aí da articulação do ombro. Mas além de promover, né, essa fixação da cabeça formando um manguito, né, essas estruturas ao redor da cabeça do húmero, o manguito também é rotador. Por quê? Porque dos 4 músculos desse manguito, 3 deles realizam rotação do ombro. Então vamos começar falando sobre o músculo que está acima da espinha da escápula, nessa região denominada de fossa supraespinal. Esse é o músculo supraespinal. O músculo supraespinal, então, ele tem origem na fossa supraespinal e vai se inserir nessa região mais lateral do tubérculo maior do húmero, né? O que a gente conhece como face superior do tubérculo maior do húmero. A linha de tração do supraespinal é muito parecida com a linha de tração da parte acromial do músculo deltoide, segue então do tubérculo maior em direção à fossa supraespinal. Então, quando o supraespinal se contrai, ele vai elevar o húmero em direção lateral, movimento que a gente conhece como abdução. Na verdade, o supraespinal é o único músculo do manguito que não faz rotação. Ele é essencial para iniciar o movimento de abdução. E a partir de uma certa altura, ele vai agir como sinergista da porção acromial do músculo deltoide, também auxiliando na abdução. O próximo músculo é o músculo infraespinal, ele recebe essa nomenclatura porque está localizado na fossa infraespinal, que é a fossa que está localizada abaixo da espinha da escápula, e ele segue nessa direção posterior ao tubérculo maior do húmero. Então, durante a sua contração, de acordo com a direção dos seus fascículos, ao se encurtar, ele vai rodar o húmero lateralmente. Lembrando que aqui é uma vista posterior, né? Então, o húmero vai ser rodado nesse sentido aqui, ó, para fora. Então, aqui a gente está realizando uma rotação lateral ou rotação externa.
Ainda nessa vista posterior, temos aqui nessa região média da margem lateral da escápula o músculo redondo menor. Ele sai então da escápula e segue em direção posterior ao tubérculo maior do úmero, porém inferiormente à inserção do músculo infraespinal. Quando ele se contrai, gera uma linha de tração nesse sentido, que também vai rodar lateralmente o úmero. Saindo dessa vista posterior, vamos para a vista anterior e nós temos o último dos 4 músculos do manguito rotador, o músculo subescapular. Ele está localizado na face costal ou fossa subescapular, nessa vista anterior da escápula. Seu ventre, que é bastante largo, segue lateralmente para se inserir no tubérculo menor do úmero. Então, ele se insere anteriormente em relação aos demais músculos do manguito. Então, esse músculo, ao se contrair, olha só, vai gerar esse tipo de linha de tração e vai promover a adução e rotação medial da cabeça do úmero, né, ou do ombro. Então, vamos agora à descrição dos músculos esqueléticos da região do braço. Nessa região, os músculos, eles estão relacionados principalmente com a movimentação da articulação do cotovelo. Mas alguns desses músculos também agem na articulação do ombro, porém a função principal está relacionada com o cotovelo. Então, antes de falar dos músculos que estão relacionados com os movimentos do cotovelo, né, ou da região do antebraço, vamos relembrar quais são os movimentos possíveis aqui na região do cotovelo. Então, vejam só que a articulação do cotovelo ela é formada pela união de 3 ossos, o húmero, a ulna e o rádio. A ulna é o osso mais medial e o rádio é o osso mais lateral. E aí vejam só que a articulação formada entre a incisura troclear e a tróclea do úmero permite apenas movimentos de flexão e extensão. Aqui nós estamos vendo uma vista lateral dessa articulação. Então vejam só, o movimento de flexão, movimento de extensão. Aqui o tipo da articulação é do tipo gínglimo, né? Então é essa articulação que permite os movimentos de flexão e de extensão. Já os movimentos de pronação e supinação, eles são possíveis graças à formação dessa articulação entre a cabeça do rádio e a incisura radial da ulna. Então vejam só, aqui nós temos a formação dessa articulação e quando a cabeça do rádio gira no interior da incisura radial, nós temos os movimentos de pronação e de supinação, que é um tipo de movimento de rotação lá no antebraço. Tá? Essa articulação é do tipo trocoide, que é a única que permite somente movimentos de rotação. Os músculos que são responsáveis por esses movimentos, eles estão divididos em grupos anterior e posterior. E essa divisão é feita por projeções da fáscia que reveste esses músculos, formando septos intermusculares. Nessa vista lateral, a gente consegue visualizar claramente o septo intermuscular lateral, que divide essa porção lateral do braço em compartimento anterior e compartimento posterior. No compartimento anterior do braço, nós vamos ter músculos que atravessam a articulação do ombro anteriormente e vão ser responsáveis por auxiliar na flexão do ombro. E temos parte desses músculos que atravessam anteriormente a articulação do cotovelo e vão ter a função primordial de flexão do cotovelo. Nessa vista mais próxima, então vejam só que nós temos o músculo bíceps braquial, é o músculo mais anterior e superficial do compartimento anterior do braço, e ele recebe essa nomenclatura de bíceps porque possui 2 ventres ou 2 cabeças. Esses 2 ventres, essa seria a cabeça longa do bíceps braquial, que é a cabeça mais lateral, ela segue anteriormente e lateralmente a articulação do ombro para se inserir lá na escápula, e a segunda cabeça, que é a cabeça mais medial ou cabeça curta do bíceps, ela vai se inserir lá no processo coracoide da escápula, bem perto de onde é a inserção do músculo peitoral menor. Essas 2 cabeças seguem inferiormente, né, ou distalmente, para se formar um único tendão que se insere na tuberosidade do rádio. Então, o bíceps braquial, ele atravessa tanto a articulação do ombro como a articulação do cotovelo e realiza flexão nessas 2 articulações.
Além disso, existe uma aponeurose, que é a aponeurose bicipital, aqui nessa região distal do bíceps, que segue para essa posição mais medial. Então, quando o bíceps se contrai, ele roda o antebraço para fora, realizando o movimento de supinação. Agora eu vou girar lateralmente essa peça para a gente visualizar o músculo que está profundo ao músculo bíceps braquial. Esse é o músculo braquial. Esse músculo, ele tem origem lá na face anterior do húmero, nessa porção mais média, e ele se insere na tuberosidade da ulna, mais medialmente. Quando ele se contrai, quando ele atravessa a articulação do cotovelo anteriormente, ele vai promover o movimento de flexão. Apesar do músculo bíceps braquial ser conhecido como um importante flexor do cotovelo, o principal músculo da flexão do cotovelo é o músculo braquial, profundo então ao músculo bíceps braquial. Agora eu retirei o membro superior esquerdo daquele modelinho que a gente estava trabalhando e vejam só, a gente consegue visualizar os tendões de origem do músculo bíceps braquial, aqui a cabeça curta, seguindo para o processo coracoide da escápula e a cabeça longa, seguindo para o tubérculo supraglenoidal da escápula. Então, as duas cabeças atravessando o ombro anteriormente. Eu vou virar um pouquinho assim, ó. Temos uma vista agora medial do membro superior esquerdo e vejam que saindo também do processo coracoide da escápula, nós temos um outro músculo também profundo dessa região do braço. Então, esse músculo é denominado de córaco braquial, porque ele sai do processo coracoide da escápula e segue para esse terço médio e medial do húmero. Então, quando ele se contrai, ele também ajuda na flexão do ombro. Além disso, como ele está posicionado mais medialmente, ele também ajuda na adução do braço. Então agora, para finalizar o estudo dos músculos do braço, eu vou posicionar a nossa peça numa vista posterior. Então agora temos uma vista posterior dessa região do braço. Então veja só o músculo latíssimo do dorso, mostrando que a gente está numa vista posterior, crista ilíaca, né? Então, todos os músculos dessa região posterior do braço atravessam o cotovelo posteriormente. Então quando eles se contraem, eles geram linhas de tração nesse sentido e vão puxar o antebraço para trás, realizando o movimento de extensão. Além disso, uma parte dessa musculatura também atravessa o ombro posteriormente. Então, essas estruturas vão auxiliar na extensão do ombro. O músculo que está localizado inteiramente no compartimento posterior do braço é o músculo tríceps braquial. Ele recebe essa nomenclatura porque ele possui 3 ventres, ou 3 cabeças. Nessa vista posterior, as duas cabeças que nós estamos visualizando são mais superficiais, enquanto que a sua terceira cabeça é um pouco mais profunda, a gente precisa modificar a vista para poder visualizar. Então eu voltei para a nossa peça de membro superior esquerdo, estamos aqui numa vista anterior, vejam só o bíceps braquial, e agora eu vou virar para uma vista posterior. Então está aqui o olécrano, local onde o músculo tríceps braquial se insere, né, atravessando então a articulação do cotovelo. Vejam que aqui nós temos uma das cabeças do tríceps que está saindo lá da escápula e seguindo para o olécrano. Essa é a cabeça longa do tríceps braquial. Ela tem origem lá no tubérculo infraglenoidal da escápula. Nessa região nós temos uma segunda cabeça do tríceps braquial. Essa cabeça ela é mais lateral, então ela está voltada para a lateral, então cabeça lateral. Ela sai dessa região mais lateral do húmero, inferiormente ao sulco do nervo radial e também segue para o olécrano. E a terceira cabeça do tríceps é mais profunda, que a gente consegue visualizar uma parte dessa cabeça, profundamente a cabeça longa do tríceps. Aqui é a cabeça medial. Ela sai do húmero também, né, tem origem no húmero, porém mais medialmente e inferiormente ao sulco do nervo radial. Então, todas essas 3 cabeças se inserem aqui no olécrano e ao se contrair realizam extensão do cotovelo. Lembrando então que a cabeça longa é a única cabeça do tríceps que atravessa posteriormente a articulação do ombro, então ela também vai agir como sinergista da extensão do ombro. Nessa vista mais inferior, relacionada ao cotovelo, nós temos um outro músculo bem menor do que o tríceps, esse é o músculo ancônio,
ele também é considerado como parte do compartimento posterior do braço e também atravessa posteriormente a articulação do cotovelo. Então, quando ele se contrai, ele também vai promover extensão do cotovelo, porém, como um sinergista do tríceps braquial. Bom, então terminamos a descrição geral dos músculos relacionados ao braço, vamos agora aos músculos relacionados com o antebraço. Geralmente, os músculos que estão localizados no compartimento anterior do antebraço estão relacionados com os movimentos de flexão do cotovelo e pronação. Além disso, muitos desses músculos estão relacionados com os movimentos de flexão do carpo. Os músculos do compartimento anterior do antebraço estão divididos em 3 camadas, alguns livros trazem como 4 camadas. Aqui nós estamos visualizando os músculos da camada superficial, são 4 músculos que já a gente vai ver com maiores detalhes, porém nós vamos gravar uma aula para explicar cada um dos músculos do antebraço. Agora estamos vendo uma vista posterior da região do antebraço e os músculos do compartimento posterior são considerados músculos que realizam extensão e supinação. Alguns deles auxiliam na extensão do cotovelo, porém a maioria está relacionada com a extensão do carpo. Agora nós temos uma peça um pouco maior do que aquela que nós estávamos utilizando e aqui nós temos uma vista anterior do antebraço. Aqui embaixo a gente já está começando a região da mão. E aqui nós temos os músculos superficiais dessa região do antebraço. A camada superficial do compartimento anterior do antebraço tem músculos flexores e pronadores. Todos eles saem de um tendão comum localizado no epicôndilo medial do húmero. Então, eles atravessam a articulação do cotovelo também e vão auxiliar no movimento de flexão. Já esse músculo que sai também do epicôndilo medial e se direciona para a região aqui relacionada ao rádio, é o músculo pronador redondo. Além de atravessar a articulação do cotovelo anteriormente, ele se insere no rádio e, ao se contrair, vai formar uma linha de tração nesse sentido, puxando o rádio em direção medial, promovendo o movimento de pronação, né, fazendo com que a palma da mão se volte para baixo ou para trás na posição anatômica, né, esse movimento de pronação. Esse músculo é o músculo pronador redondo. É o primeiro músculo do compartimento superficial, quando a gente considera o sentido de lateral para medial. O segundo músculo, a seguir, né, ao lado aqui, ou medialmente ao músculo pronador redondo, é um músculo que também tem origem comum lá no epicôndilo medial e segue em direção ao carpo. Esse é o músculo flexor radial do carpo. Vejam que ele está posicionado mais lateralmente. Ó, aqui embaixo a gente tem o polegar, que ajuda a gente a ver que nós estamos do lado radial. Então, o músculo flexor radial do carpo, ele realiza flexão do carpo também, né? Além de auxiliar na flexão do cotovelo. Medialmente ao músculo flexor radial do carpo, nós temos um músculo cujo ventre é bem delgado e possui um tendão bem longo que se insere lá na região palmar, na fáscia palmar ou aponeurose palmar. Esse músculo é o músculo palmar longo e ele está relacionado, além de auxiliar na flexão do carpo, porque ele atravessa o carpo anteriormente, ele também vai promover o tensionamento da aponeurose palmar. E por fim, o último músculo que forma o compartimento mais superficial do compartimento anterior é esse músculo que fica mais medial em relação ao palmar longo. Esse aqui é o músculo flexor ulnar do carpo. Ele realiza flexão dessa região do carpo do lado ulnar. Em uma outra aula que nós vamos detalhar melhor os músculos do antebraço, nós vamos ver que muitos músculos aqui da região do antebraço atravessam a região do carpo para se inserir nos dedos e promover a movimentação das articulações dos dedos. Um desses músculos está localizado no compartimento intermédio do compartimento anterior do antebraço, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Esse músculo ele envia 4 tendões para os 4 últimos dedos e vai estar relacionado com o movimento de flexão desses dedos, já que ele atravessa anteriormente as articulações dos dedos e essas articulações permitem essa movimentação de flexão. Como eu falei para vocês, o compartimento posterior do antebraço é o compartimento extensor e supinador, porque nessa região nós temos músculos que atravessam a articulação aqui do carpo posteriormente.
Muitos deles também atravessam a articulação do cotovelo nessa vista posterior, então vão auxiliar na extensão do cotovelo também. Além disso, nós temos um outro músculo, que é o músculo supinador, que aqui dessa peça nós não estamos visualizando. Ele vai promover a supinação do antebraço. Um músculo que é exceção à regra é um músculo localizado aqui nessa região mais lateral do antebraço, que segue para a face anterior, meio que lateral aqui do antebraço, que é denominado de músculo braquiorradial. O braquiorradial ele está localizado no compartimento posterior do antebraço, porém ele atravessa a articulação do cotovelo anteriormente, né, meio que lateral, auxiliando na flexão do cotovelo e se insere distalmente aqui na região do carpo. É importante falar que os músculos que se inserem nas laterais ou nas porções mais mediais do carpo vão promover os desvios do carpo, que pode ser para o lado ulnar, que é chamado de desvio ulnar, ou para o lado do rádio, que é chamado de desvio radial. O músculo braquiorradial vai participar do desvio radial do carpo, assim como o flexor radial do carpo, né? E do lado aqui ulnar, o músculo flexor ulnar do carpo também vai auxiliar nesse desvio ulnar do carpo. Se a gente lembrar que na posição anatômica o polegar, né, ou o primeiro dedo, está voltado para fora, o movimento de desvio radial do carpo afasta a mão do plano mediano. Então, o desvio radial é um sinônimo para a abdução do carpo, enquanto que o desvio ulnar aproxima do plano mediano, sendo análogo à adução da mão. Então, só para a gente relembrar os movimentos possíveis aqui na articulação do carpo, entre o carpo e os ossos do antebraço. Então, vejam só que a gente tem a epífise distal do rádio e a epífise distal da ulna. E aqui, a face articular do rádio se articula com esses ossos aqui do carpo, formando uma articulação do tipo condilar ou elipsoide. Então, e esse tipo de articulação permite o movimento de abdução ou desvio radial, no caso aqui, né, do membro superior, ou então de adução ou desvio ulnar, ok? Numa vista lateral, a gente consegue ver os movimentos de flexão e os movimentos de extensão do carpo. Então, são esses dois tipos de movimentos que acontecem numa articulação do tipo elipsoide. Com relação aos movimentos da região da mão, nós vamos ter movimentos de flexão, de extensão, abdução dos dedos, adução dos dedos, e surge agora um outro movimento relacionado com o polegar e com o dedo mínimo, que é o movimento de oposição. É esse movimento aqui de pinça entre o polegar e o dedo mínimo ou qualquer outro dos dedos da mão. Então, nós precisamos de músculos para realizar todos esses movimentos aqui na mão. E no caso da mão, muitos músculos vêm lá da região do antebraço, como eu falei para vocês, que é o caso do músculo flexor superficial dos dedos. Para extensão, nós também temos um músculo extensor para cada região dos dedos da mão. E outros músculos para dedos individuais, todos eles saindo da região do antebraço. Esses são os músculos que a gente considera como músculos extrínsecos da mão, porque os ventres desses músculos estão lá no antebraço. Aqui nós estamos visualizando a aponeurose palmar, que é aquela estrutura que é tensionada pelo tendão do músculo palmar longo, que também é um músculo lá do antebraço. Agora eu retirei a aponeurose palmar e nós estamos observando 3 dos compartimentos da mão. O compartimento relacionado com o polegar é denominado de compartimento tenar. O compartimento relacionado com o dedo mínimo é o compartimento hipotenar. E entre esses dois compartimentos, nós temos o compartimento central. É no compartimento tenar que nós vamos encontrar os músculos tenares, que estão relacionados com movimentos do polegar. Eles são músculos intrínsecos da mão, ou seja, o ventre desses músculos estão localizados na mão, né, e são os músculos abdutor curto do polegar, oponente do polegar e flexor curto do polegar. Com relação ao compartimento hipotenar, nós temos os músculos hipotenares, que são músculos relacionados com movimentos do dedo mínimo. Aqui nós temos o músculo abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. No compartimento central da palma da mão, nós vamos encontrar os músculos flexores dos demais dedos. Esses músculos são compostos pelos músculos lumbricais, que
que são músculos bem fininhos, que estão inseridos no tendão do músculo flexor superficial dos dedos. Temos os tendões do músculo flexor superficial dos dedos. E apesar de eu não ter mencionado antes, nós vamos ter também os 4 tendões do músculo flexor profundo dos dedos, cujo ventre também está localizado lá na região do antebraço, porém no compartimento profundo. Numa região mais profunda aqui da palma da mão, nós vamos ter ainda o compartimento adutor e também o compartimento interósseo, onde nós vamos ter os músculos interósseos. E por fim, nós temos aqui uma vista do dorso da mão, ou seja, uma vista posterior, e a gente consegue visualizar os tendões que seguem posteriormente às articulações dos dedos. Esses tendões, né, pertencem a músculos extensores que estão lá na região do antebraço, e ao se contrair, eles vão promover extensão dos dedos. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos a revisão sobre membros superiores. A próxima aula é sobre membros inferiores e depois vão vir as aulas detalhando cada um dos músculos de cada um dos nossos membros.